Bem, galera, que o Homem-Aranha é um dos personagens mais importantes e queridos da Marvel, isso é fato, mas o próprio também já marcou presença tanto nos gibis quanto nas telonas. E nesse vídeo de hoje a gente verá aqui 5 curiosidades detalhadas sobre o próprio Cabeça de Telha. E só uma coisa, galera, fica até o final desse vídeo, porque no final a gente irá revelar aqui uma curiosidade bombástica sobre o herói. Uma curiosidade, galera, que até mesmo os roteiristas querem esconder sobre o Cabeça de Telha. Bem, galera, mas antes do vídeo começar, precisa se inscrever, mano, aqui neste canal, porque agora, mano, a gente tá com a meta aqui de batermos 1k de inscritos, ou seja, 1000 inscritos em um ano. Ou seja, mano, já se inscreve aqui neste canal, porque além dessa meta, nós também temos vídeos toda segunda, quarta e sexta-feira, de 1 às 19 horas, ou seja, semanalmente, com muito conteúdo de animes, séries, filmes, HQs e por aí vai. Além disso, mano, se você já se inscreveu aqui neste canal, com certeza você deve ter o tempo para deixar aquele like e comentar aqui embaixo a sua ideia de vídeo. Quem sabe, mano, o seu vídeo seja o próximo. Dito isso, galera, vamos ao vídeo. Fala, curioso e curiosa de plantão, eu sou o Neto e você está no Curiosidade Nerd. Bem, galera, a primeira curiosidade sobre o Homem-Aranha é justamente sobre a sua criação. Para quem não sabe, o Aracnídeo, antes mesmo de ser criado, já enfrentaria vários desafios. E um desses obstáculos para a vida do herói aos quadrinhos tinha um nome, chamado Martin Goodman. Para quem não conhece, o Goodman, junto com o Stan Lee, foi um dos fundadores da Marvel Comics. Na verdade, foi o próprio Martin Goodman que chamou o Stan Lee para fazer parte da Marvel, que na época nem sequer se chamava Marvel, mas sim Independent News. E foi exatamente em uma dessas reuniões executivas que o Stan Lee apresentou ao editor-chefe da Marvel, ou seja, o Goodman, o Aranha, que a princípio seria o verdadeiro nome do Homem-Aranha. O Martin Goodman de começo ficou um pouco preocupado com a ideia do Stan Lee, justamente porque eles tinham acabado de começar a lançar as suas primeiras HQs. Para quem não sabe, as primeiras HQs da Marvel foi a do Quarteto Fantástico e logo em seguida a do Thor. E depois desses dois grandes sucessos, que sim, a editora deixou de ser Independent News e se tornou Marvel Comics, concorrente direta da DC Comics, que na época e ainda hoje é uma das principais editoras de quadrinhos do mundo, junto obviamente com a Marvel. Mas voltando ao Aracnídeo, o medo do Goodman era justamente que as pessoas, ao invés de se identificarem com o personagem, sentissem nojo, pavor, exatamente por causa da aranha, que seria no caso a grande causadora dos poderes do personagem e também do seu desenvolvimento como um todo. Aliando isso, mas o fato da concorrente estar cada vez crescendo e a Marvel não, o Goodman decidiu não investir, não permitir na verdade a criação do Aranha, mas por obra do destino, em uma das pequenas reuniões que a Marvel tinha na época, o Goodman se atrasou para ela e deixou no caso o Stan Lee encarregado de gerenciar a reunião. O Stan Lee, galera, que nem é bobo nem nada, decidiu apresentar o Aranha aos acionistas da editora, que por sinal na época o Stan Lee junto com o desenhista Jack Kirby já tinham trabalhado no uniforme do personagem, esse mesmo uniforme aí que está aparecendo aí na tela. E bem, galera, mesmo que o nome do herói e o uniforme não estando completamente terminados, os acionistas da editora amaram a ideia e logo deram carta branca ao Stan Lee, que pôde finalmente criar o seu herói sem nenhum impedimento. Continuando, galera, o segundo problema e curiosidade sobre o Homem-Aranha é que o próprio, após o seu desenvolvimento, teve também que enfrentar um dos grandes problemas da época, a censura, que para quem não sabe esteve bastante presente não só nas HQs do Homem-Aranha, mas sim em todas as HQs que quisesse sair ou puxar um pouco do sobrenatural ou quisesse realmente abordar temas pesados como drogas, prostituição e até mesmo sexo. Levando um pouco em consideração o lado da concorrência, a DC, a fim de burlar o selo Comics Code Authority, que era o selo responsável pela censura da época, criou seu próprio selo autoral, o selo DC Vertical, que era uma espécie de segunda terra onde a DC investia fielmente no sobrenatural e nos temas mais pesados para maiores de idade, se assim podemos dizer. Mas por outro lado, a Marvel não podia fazer essa mesma coisa que a DC, justamente porque a Marvel nunca
ao contrário da concorrente, investiu pesado no sistema de multiverso. Pelo contrário, enquanto a DC focava no multiverso, a Marvel investia no seu próprio universo, tentando conectar ele o máximo possível. Mas galera, uma observação aqui, eu não estou dizendo que a Marvel não tem multiverso ou que o multiverso dela é mal desenvolvido, não, pelo contrário, a Marvel sim tem multiverso, mas ela não investe tanto nele. Atualmente a Marvel está sim abordando muito o sistema de multiverso, tanto que em 2014 tivemos a infame saga do Homem-Aranha no Aranhaverso, falada até hoje aí por muitos, inclusive tivemos um filme recentemente sobre essa saga. Ou seja, sim, Marvel tem multiverso, só que ela não investe tanto no multiverso dela. Mas voltando ao Homem-Aranha, visto todos esses problemas, o Stan Lee já estava pensando em desistir da ideia. O que ocorreu era que o Stan Lee estava querendo criar um HQ do Homem-Aranha onde o Harry Osborn fosse viciado em drogas e o Peter tivesse que ver cada vez mais o seu amigo se afundando nas drogas. Óbvio, galera, que o principal tema dessa série de histórias era mostrar ao leitor onde realmente as pessoas viciadas em drogas podem chegar, com o intuito lógico de impedir que os jovens se viciassem em drogas. Mas por retratar de um tema altamente pesado para a época, era muito complicado abordar esse assunto com a aprovação do selo Comics Code Authority. Foi aí que o Stan Lee, com o apoio do Martin Goodman, a esse mesmo Martin Goodman que a gente falou do tópico anterior, decidiu lançar sim a saga, só que de forma independente, ou seja, sem a aprovação do selo. E observação aqui, galera, essa saga que eu estou falando é justamente a mesma saga o da Gwen Stacy morreu. Para quem não sabe, dessa saga a gente teve vários fatores fundamentais para a morte da Gwen Stacy, que no caso foi o surto do Duende Verde, um amor que a Gwen Stacy construiu com Peter Parker durante algumas HQs. Ou seja, esse arco em si, galera, foi completamente pesado e estranho para a época, porque fugia completamente do que era o modelo de super-herói para a época. Bem, mas isso eu falei mais especificamente nesse vídeo aí que está aparecendo aí nos cards. Nesse vídeo eu falei as 3 histórias mais tristes do Homem-Aranha, ou seja, vale muito a pena ver. Eu explico bem direitinho mesmo como a morte da Gwen Stacy ocorreu, o que a morte da Gwen Stacy gerou e o que ela ainda rende para hoje em dia. Mas voltando ao Arachnídeo, mesmo a HQ tendo sido lançada sem a aprovação do selo Comics Code Authority, a Marvel em si ainda conseguiu faturar muito. Isso porque, galera, assim como o selo Comics Code Authority era uma barreira para as crianças não verem temas pesados que naquela época poderia influenciar ela de alguma forma, aquilo também era uma barreira para jovens adultos, justamente por causa do preconceito que aquelas HQs destinadas para crianças, entre aspas, carregavam. Ou seja, jovens adultos não liam aquelas HQs com medo de, tipo, ser para criança, eu não posso ler. Então, assim como o selo protegia um certo público, ele também restringia outro público. E sem a presença desse selo das HQs da Marvel, a própria conseguiu atrair um novo público, um público mais adulto, ou seja, jovens adultos que ainda estão se formando. Ou seja, galera, eu nem preciso dizer que as HQs foram um sucesso. Isso porque de começo as poucas pessoas que pegavam gostavam muito, e como vocês sabem, né, a propaganda é feita de boca em boca, até que a HQ em questão se tornou um sucesso e um ícone para os quadrinhos. Bem, galera, continuando, a terceira curiosidade do Homem-Aranha também veio a respeito das suas primeiras HQs, que, para quem não sabe, marcou em muito o sistema interno e externo na Marvel e no comércio também, respectivamente, exatamente por causa dos temas abordados, como eu falei no tópico anterior, e também por causa da quantidade de coadjuvantes que as primeiras HQs do Homem-Aranha tinha. Sério, eram muito personagens, e se a gente for levar em conta os vilões, chega a ser um absurdo. Só para você ter uma noção da quantidade de vilões que o Homem-Aranha tem, chega a ser 103 vilões já catalogados só do Homem-Aranha da Terra principal, ou seja, do primeiro Homem-Aranha. 103 vilões, isso sem contar obviamente com as diferentes versões do Homem-Aranha e os seus respectivos vilões. Mas novamente, o que chamou a atenção do público foi a quantidade de personagens afrodescendentes presentes nas primeiras HQs do Homem-Aranha. Um dos exemplos disso é o editor do Clarim Diário, Rob Robertson, e o seu filho Randy,
que no caso ambos são afrodescendentes presentes nas primeiras HQs do Homem-Aranha. E galera, vocês não têm noção quanto isso significou para a época e para hoje em dia. Mesmo que esses personagens não tivessem lá muita importância nas HQs, eles ainda assim conseguiram retratar muito bem os personagens em uma época, galera, que os negros afrodescendentes eram muito oprimidos pela população, não só americana como assim no mundo todo. A gente viu melhor esse assunto nos 5 curiosidades detalhadas sobre o Super Choque. Se você não viu esse vídeo, tá aqui nos cards também, caso você queira ver. E tem, galera, esses personagens representados em uma história e quadrinho gerou um feedback muito positivo para a população americana. Para você ter noção, foi graças a esses personagens do Homem-Aranha que trouxe a possibilidade, o apoio para que o Stan Lee finalmente criasse os seus primeiros heróis negros. E foi graças a isso, galera, que surgiu o Pantera Negra e o Luke Cage. Ou seja, galera, se hoje em dia nós temos Pantera Negra 1 nos cinemas, é graças a um Homem-Aranha. E isso, mano, de longe foi um marco surpreendente para os quadrinhos. Bem, galera, continuando, a quarta curiosidade sobre o Homem-Aranha vai de encontro exatamente com as suas demais versões nos cinemas, que no caso são mais 2 versões exclusivas dos anos 90. Sim, galera, eu estou falando do Homem-Aranha japonês e do Homem-Aranha do Nicolas Hammond. Para quem não sabe, no ano de 1977, a Marvel estava indo super bem, as suas ações dispararam, ninguém pegava a Marvel. A DC, por outro lado, também estava indo super bem, tinha acabado de lançar o filme do Batman, que por incrível que pareça, para a época foi um estouro, um espetáculo. A Marvel, a fim de fazer a mesma coisa que a sua concorrente fez, aproveitou essa grande maré alta que ela estava levando, porque, galera, para quem não sabe, exatamente do ano de 1977 até os anos de 1990 por aí, a Marvel entrou em um dos seus piores momentos e um dos melhores também. E foi exatamente nesse período de ouro da Marvel que a própria começou a investir pesado nas suas primeiras formas de entretenimento. Uma série, mas não qualquer tipo de série, mas sim a primeira série live action a abordar um Homem-Aranha. E para embarcar nesse barco de ouro, a Marvel, galera, chamou nada mais nada menos que o ator Nicolas Hammond. Ator esse, galera, que na época é o que o The Rock é hoje para muitos de nós, ou seja, um ícone e um cara que está presente em basicamente todos os filmes da época. Ou seja, Nicolas Hammond para a época é um ator e tanto. E bem, galera, como esperado, a série para a época foi um sucesso. A Marvel já estava indo bem, o lucro dessa série ela decolou, mas a Marvel não se contentou com os lucros e decidiu novamente fazer outra série live action, só que dessa vez para o público japonês. Para poder fazer isso, a Marvel fez parceria com o estúdio Toei. Só que, galera, vocês sabem mais do que eu que isso não tinha como dar certo. Isso porque, galera, o estúdio Toei, mesmo sendo um grande estúdio, nunca produziu ao certo um live action, logo sendo americano. Para você ter noção, o estúdio Toei nem sequer tinha noção do que era o Homem-Aranha. É tanto que no programa, na série live action, eles transformaram, mudaram completamente a origem do Homem-Aranha, realmente para se tornar um Homem-Aranha japonês. E foi aí, galera, do ano de 1979, após um ano dessa série, que começou a crise na Marvel. Quando a receita gera lucro, a empresa sempre quer mais, até ela chegar em uma barreira que não pode ser ultrapassada. E foi aí, galera, do ano de 1979 que começou a crise na Marvel, a mesma crise que fez ela vender diversos dos direitos cinematográficos dos seus heróis. Inclusive, galera, eu estou pensando em fazer um vídeo só destinado a essa crise que a Marvel pegou. Ou seja, se vocês querem esse vídeo, já comenta aqui embaixo que eu posso trazer, quem sabe, uma origem detalhada sobre a crise que a Marvel pegou. Mas voltando ao Homem-Aranha, galera, agora para terminar a última e quinta curiosidade detalhada, nós temos uma lista completa com todas as namoradas do Homem-Aranha. E meus amigos nerds, para um personagem que era para ser completamente antissocial e tímido, o Peter Parker tá até muito pegador, galera. Pra você ter noção, os roteiristas, dependendo do roteirista que o Homem-Aranha pega,
fazem questão de excluir esse lado pegador do Peter Parker. É sério, galera. Bem, mas se você não acredita em mim, vamos lá. O Homem-Aranha, galera, já pegou a Gwen Stacy, Mary Jane, Liz Allen, que no caso foi a primeira namorada do Peter nos quadrinhos, Betty Bright, sim, a mesma Betty que trabalhava para o JJ Jameson, Carly Cooper, Michelle Gonzalez, Deborah Whitman, Sabre de Prata, Silk, Capitã Marvel, mano. Capitã Marvel, não tô brincando, velho. Mas continuando, Lince Negra, mais conhecida por muitos aí como Kitty Pryde, Vampira, isso mesmo, a Vampira dos X-Men. E por último, Emma Frost. Isso mesmo, galera, essas são basicamente as principais namoradas do Homem-Aranha. Pra você ter noção, mano, isso aqui não é nem a metade. E bem, galera, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, se inscreve aqui neste canal, porque toda segunda, quarta e sexta-feira de 1 às 19 horas eu estou postando um vídeo aqui, ou seja, semanalmente, com muito conteúdo de anime, séries, filmes, HQs e por aí vai. Além disso, mano, se você já se inscreveu, com certeza você deve ter o tempo para deixar aquele like e comentar aqui embaixo a sua ideia de vídeo. Quem sabe, mano, o seu vídeo seja o próximo. Dito isso, galera, fique com Deus, valeu, falou e tchau!